Capítulo 18. A oração. Por que rezamos? Poderíamos pensar que, se rezarmos, Buda, Deus ou a Deidade irão nos olhar com benevolência, conceder bênçãos, nos proteger. Poderíamos acreditar que, se não rezarmos, a Deidade não irá gostar de nós, podendo até nos punir. Mas a finalidade da oração não é ganhar aprovação, nem afastar a ira de um Deus exterior. À medida que compreendemos Buda, Deus ou a Deidade, como sendo uma expressão da realidade última, nessa medida recebemos bênçãos quando rezamos. À medida em que temos fé nas qualidades ilimitadas de amor e de compaixão da Deidade, nessa medida recebemos as bênçãos dessas qualidades. Às vezes, projetamos características humanas em coisas que não são humanas. Por exemplo, se sentimentalmente pensarmos, meu cachorro está meditando comigo, estaremos apenas atribuindo esse comportamento ao cachorro. Imaginamos o que ele esteja fazendo. Quando emprestamos qualidades antropomórficas a Deus, projetamos nossos próprios defeitos e limitações, imaginando que Deus também os tenha. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que Deus gosta ou desgosta delas, dependendo de seu comportamento. Não vou conseguir ter isso ou aquilo, porque Deus não gosta de mim. Eu esqueci de rezar. Ou pior, se Deus não gosta de mim, vou acabar no inferno. Se Deus ficasse alegre ou triste quando oferecêssemos ou deixássemos de oferecer orações, então Deus não seria isento de defeitos. Não seria a encarnação de compaixão e de amor perfeitos. Qualquer manifestação da verdade absoluta, por sua própria natureza, não possui nem apego às nossas preces, nem aversão pela ausência delas. Esses atributos são projeções da nossa própria mente. Para compreender como a oração funciona, considere o Sol, que brilha em todo lugar, sem hesitação e nem impedimento. Como Deus ou Buda, ele continuamente irradia toda a sua força, seu calor, sua luz, sem absoluta distinção. Quando a Terra gira, temos a impressão de que o Sol não está mais brilhando. Mas isso nada tem a ver com o Sol. É o resultado de estarmos no lado sombreado da Terra. Se moramos no fundo do poço escuro de uma mina, não é culpa do Sol, se nós sentimos frio. Ou, se vivemos na superfície da Terra, mas mantemos os olhos fechados, não é culpa do Sol, se não enxergamos a luz. As bênçãos do Sol estão presentes em toda parte, quer estejamos abertos a ela ou não. Por meio da oração, saímos do poço da mina, abrimos os olhos, tornamos-nos receptivos à presença iluminada, o amor e a compaixão onipresentes que existem para todos os seres. Mesmo que não estejamos familiarizados com a ideia de rezar a uma deidade, a maioria de nós sente a presença de algum princípio ou verdade superior, alguma fonte de sabedoria, de compaixão e poder dotada da capacidade de trazer benefícios. Orar a esse princípio superior será sem dúvida frutífero. Todavia, é importante não se ter a mente limitada ao rezar. Talvez você queira rezar para ter um carro novo. Mas como é que você sabe que um carro novo é o que você precisa? É preferível simplesmente rezar por aquilo que seja o melhor, compreendendo que talvez você não saiba o que isso seja. Alguns anos atrás, uma mulher tibetana viajou de avião para o exterior. Quando o avião fez uma breve escala no caminho, ela saiu para andar um pouco. Não estando familiarizada com o aeroporto, com a língua e com as viagens internacionais, ela não ouviu o aviso de partida e perdeu o voo. Naquele momento, isso provavelmente pareceu desastroso, mas não muito tempo depois da decolagem, o avião que ela havia perdido caiu, matando a maioria dos passageiros. Rezamos por aquilo que seja o melhor, não só para nós, mas também para todos os seres. Logo que começamos a praticar, nossa autoimportância é muitas vezes tão forte que nossas preces ainda são muito egoístas, e em vez de transformarem nossa tendência de ficarmos centrados em nós mesmos, apenas a reforçam. Portanto, até que a nossa motivação se ligue mais a um coração puro, pode ser benéfico passar mais tempo cultivando o amor e a bondade do que rezando. Com a motivação adequada, a oração torna-se um componente importante da prática, porque ajuda a remover obstáculos
circunstâncias contraproducentes, desequilíbrios nas energias sutis do corpo, confusão e ignorância na mente. Mesmo ao ouvir os ensinamentos, é possível que, ao interpretarmos o que ouvimos, estejamos acrescentando aos ensinamentos mais do que está sendo dito, ou ignorando certos aspectos dele. A mente, ela é como um espelho. Embora nossa verdadeira natureza seja a deidade, o que vivenciamos agora são os reflexos de uma mente comum. Inimigos, impedimentos, momentos não auspiciosos, que parecem todos estar fora de nós, são, de fato, reflexos da nossa própria negatividade. Se você nunca tivesse visto sua imagem antes, ao olhar para um espelho, você pensaria estar olhando por uma janela, encontrando alguém totalmente independente de você e não reconhecendo essa conexão. Se você visse lá uma pessoa de aspecto horrível, com o rosto sujo e o cabelo desalinhado, você poderia sentir aversão. Poderia mesmo tentar limpar a imagem, lavando o espelho. Mas um espelho, como a mente, ela é um refletor. Ela somente mostra você a você mesmo. Somente se você pentear o cabelo e lavar o rosto, poderá mudar o que você viu. Terá que mudar si próprio. Não poderá mudar o espelho. A oração, ela ajuda a purificar os hábitos da mente comum e da ignorância acerca da nossa natureza como a deidade. Quando rezamos, no contexto de práticas com as deidades, às vezes a gente visualiza a deidade em pé ou sentada diante de nós, no espaço, como a corporificação da perfeição, em contraposição a nós mesmos, que temos muitas falhas e obscurecimentos. Mas rezar a uma deidade não se trata de fazer súplicas a algo separado de nós. A finalidade de usarmos um método dualista, visualizando a deidade fora de nós, é eliminar a dualidade. Na oração, a gente visualiza a nossa pureza intrínseca, refletida como a deidade, e as nossas qualidades positivas, como a forma, a cor e os implementos da deidade. Isso nos ajuda a lembrar daquilo que já existe na origem, nossa natureza perfeita. Quando a gente se visualiza como a deidade, aprofundamos a experiência da pureza que nos é inerente. Finalmente, no estágio da consumação da prática, quando a forma da deidade se desfaz, deixamos a mente repousar sem esforço ou artifício em sua própria natureza, a deidade última. Então, dessa forma, a gente começa com uma concepção inicial de pureza, como algo externo, e então a internalizamos para, por fim, transcendermos os conceitos de interno e externo. Essa consciência da natureza da deidade, ela aumenta o nosso poder, aumenta as bênçãos e os benefícios da nossa oração. Se a natureza da deidade é a vacuidade, você poderia se perguntar, por que então rezar? Parece haver uma contradição aqui. Como podemos dizer que, por um lado, a deidade não existe, que é apenas reflexo da nossa própria natureza intrínseca, e por outro, que devemos rezar para ela? Isso somente fará sentido se a gente compreender a inseparabilidade da verdade absoluta e da verdade relativa. No nível absoluto, a nossa natureza é Buda. Nós somos a deidade. Mas, não cientes disso, presos à verdade relativa. A fim de darmos um salto até a compreensão da nossa natureza absoluta, a gente tem que caminhar com os nossos pés relativos, por um caminho relativo. Visto que a verdade absoluta é tão fugidia para nossa mente comum e linear, recorremos a um processo gradual de sutileza crescente para trabalhar com a dualidade da mente, até que a gente possa alcançar o reconhecimento. A oração, ela é um componente essencial desse processo.